Agora, irmãos, antes da mensagem, eu vou chamar que se posicione aqui à frente os obreiros que irão ajudar a distribuir a Santa Comunhão. Gentil, Rubens, Natalino, Ari, Elvio, Natel, Elias, Alceu, Celso, Luiz Veiga, Edgar Tré, Odair, Rodrigues, Hélio, Nédio e João. Convido também a todos os obreiros que poderão se dirigir aqui à frente para nós então meditarmos juntos neste ato tão sagrado e tão importante. E que cada obreiro e a igreja no geral entendam o valor do sacrifício de Jesus, a honra que Ele nos concede de termos no santuário de Deus, como expressou o profeta Moisés, a presença de Jesus, da sua Santa Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alto, e em números ou incontáveis, número de santos e de anjos, designado por Deus para estar numa reunião de Santa Comunhão. Quero dizer a toda a igreja, e em especial aos obreiros, a honra que Jesus concede a todos nós, a vocês que têm esta oportunidade de voltar o seu raciocínio e meditar lá em Jerusalém, quando Jesus, reunido com os seus apóstolos e os seus discípulos, ali estava pessoas de toda a crença, e estava os verdadeiros adoradores do Divino Mestre. E Jesus começou um sermão de preparação, porque após a sua oração, aquele pão e aquele suco seria o seu corpo e o seu sangue. E Jesus mostrando que para, na verdade, ser alimentado por ele, precisava viver da mesma forma que Jesus viveu, amando o seu semelhante como a si mesmo, e buscando a Deus em primeiro lugar. As palavras eloquentes de Jesus chamou a atenção daquele povo, e mais perplexo ficaram quando, em certa altura do seu ministério, do seu sermão, Jesus disse assim: na verdade, o meu corpo é comida e o meu sangue é bebida. Jesus disse isto, alguns fariseus e de outras religiões olharam um para o outro e disseram: é duro ouvir esse discurso. Como pode este dar o seu corpo a ser comido? Viraram as costas e foram embora. Jesus não mudou a linha de raciocínio, continuou com a sua mensagem. Ali a Bíblia não diz quantas pessoas tinha, mas o certo é que ficou um número reduzido. E então Jesus olha para os seus e diz: e vós também quereis ir?
São Pedro, aquele homem cheio de fé, olha para Jesus e diz: Mestre, para onde iremos? Pois só tu tem a palavra da vida. Só tu, Senhor, nos alimenta com a tua palavra e com o teu corpo. Agora eu pergunto para a igreja, aqueles que na verdade amam profundamente a Jesus, para aonde iremos? Pois só aqui tem a palavra da vida. Palavra da vida dita em cada hino, expressado em cada palavra, expressado em cada ato de gratidão. Precisamos compreender na nossa vida cotidiana que estarmos presentes numa santa comunhão não quer dizer só no dia de santa comunhão. A nossa vida cotidiana deve ser uma comunhão com Jesus, através de uma vida justa, consagrada e piedosa, para entendermos o valor do sacrifício e do sangue de Jesus. Por não amarem profundamente a Jesus, grande parte do povo da sua época só veio a crer nele após a sua subida aos céus, como naquele dia em que nós comemoramos no dia 15, Corpus Christi, ou seja, comemoramos a subida indefinitivamente para os céus de Jesus, naquele dia que ele ascendeu aos céus, ou seja, subiu com o seu próprio poder, após ter tido 40 dias ensinando os seus fiéis. E aquele povo que não creu em Jesus, viram com o olho da carne, na verdade não entenderam com o Espírito. Quando Jesus ascendeu os céus, aqueles varões galileus, assustados por ver aquela maravilhosa cena, foi aí então que Jesus disse: por que estás assustado, ó Galileus? Da mesma forma que me veem subir, me verão voltar. Para, em outras palavras, Jesus disse, para estar e preparar o meu povo para se alimentar de mim. Daí Jesus, ele dizer assim, que ele só voltaria a tomar ou participar da Santa Comunhão em seu reino, com o seu povo. Daí eu buscar mostrar para a igreja o valor da unidade espiritual, porque lá nos céus, todos os santos são iguais, em santidade, em unidade espiritual. E quando Jesus disse que só voltava a participar da Santa Comunhão no seu reino, ele estava falando do seu reino que ele iria restaurar na terra. Eis que o reino, a parte do reino de Jesus está aqui. Daí, a igreja entender o valor da doutrina de Jesus e da sua disciplina, e unidos na fé, vencermos as vaidades, vencermos unido a Jesus, as hostes que opõem-se contra nós em nosso caminho. Dar valor à Santa Comunhão é aceitar a Mãe de Jesus, a Virgem Maria Santíssima, porque se não fosse graças a ela, na sua juventude, ter uma santidade iguais aos santos e os anjos da glória do Pai,
como poderia Deus cumprir a sua promessa dito para o profeta Isaías, que Deus enviaria o Messias? Como poderia Jesus se manifestar entre os homens se não tivesse um vaso precioso aonde o Pai pudesse realizar o milagre para que Jesus viesse nascer na terra? A prova da santidade da Virgem Maria, da união e comunhão com Deus, foi, irmãos, quando o anjo Gabriel anunciou a ela que ela seria a mãe do Messias. Mas é preciso voltar um pouco, analisarmos as Sagradas Escrituras, quando ali nos mostra que um anjo que representa o poder de Deus não fala com um pecador. Um anjo, para se manifestar a alguém, este alguém precisa estar no estado de santidade igual ao anjo. E observe que Maria Santíssima, ali estendeu-se um diálogo com um anjo, assistente direto de Deus nosso Pai, o anjo Gabriel. Está patente ao olho de quem queira que a Virgem Maria, naquele tempo, já era santíssima. E eu lhes digo, fundamentado nas palavras de Jesus, que ao participarmos da Santa Comunhão, também estamos participando de um corpo santo da Virgem Santa, a nossa Mãe Virgem Maria. Porque Jesus mostra nas Sagradas Escrituras que Ele amou a sua mãe profundamente, na mesma proporção que Ele ama a Deus e nos amou. E Jesus deu provas do seu amor, quando Ele nos ensinou, nos honrarmos pai e mãe, para que até mesmo os nossos dias sejam prolongados e felizes nesta vida. Igreja Apostólica, entenda esta verdade. Para estarmos unidos a Jesus, precisamos primeiro estarmos unidos num corpo ministerial que representamos com toda honra e dignidade aqueles homens que viveram com Jesus. A Igreja Apostólica, num geral, tem que entender esta palavra. Quando Jesus reuniu aqueles 12 homens e os chamou para ser os seus apóstolos, aqueles homens receberam poder e autoridade para falar em seu nome. A igreja ou o povo que ouviu entendeu esta mensagem, e o povo que obedeceu a doutrina e a disciplina nas Sagradas Escrituras são chamados discípulos de Jesus. E para ser discípulo de Jesus, nada mais é de que ser um povo disciplinado, ou seja, tendo a sua vida material e espiritual regido pelas leis divinas, para poder dizer: sou discípulo de Jesus. Mas o que diz mais alto não é a sua palavra, mas sim a sua conduta mostra que tu és ou que nós somos discípulos de Jesus. Por isso, nesta unidade de espírito, convido a igreja para meditar na palavra de São Paulo, quando ele advertiu e alertou o seu povo: guarde bem a tua coroa, guarde em teu coração os ensinos que te dará o direito de viver uma vida unida a Jesus, o príncipe e o autor da vida. Digo estas palavras fundamentado nas Sagradas Escrituras, que Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo estão presentes. E quando eu for orar para pedir a Jesus o grandioso milagre, o maior milagre que Jesus realiza é o milagre da transubstanciação. Eu digo para a igreja: aquele Jesus de voz potente,
que fez as águas do mar se calar, aquele Jesus que caminhou por sobre as águas, aquele Jesus que viu os seus escolhidos terem medo quando viram ele andar por sobre as águas, aquele Jesus que ouviu a voz de São Pedro dizendo: se és tu, Senhor, permita que eu desças do barco e vá encontrar contigo. A voz possante de Jesus soou em alto mar dizendo: venha. Movido por uma fé tamanha, São Pedro desceu do barco e numa cena memorável também caminhou por sobre as águas ao encontro de Jesus. E quando São Pedro caminhava ao encontro de Jesus, com um olhar fixo no Divino Mestre, São Pedro caminhava como se estivesse caminhando em terra firme. Mas quando São Pedro desviou o seu olhar de Jesus para olhar o vento que soprava forte, São Pedro viu a onda do mar estar mais alto do que ele. E então naquele momento São Pedro teve medo. E quando ele teve medo, foi cortado a comunhão com Cristo, e São Pedro começou a submergir. Vendo que iria morrer, ele volta a olhar para Jesus e diz: salve-me, mestre. Jesus pega pela mão, e os dois caminham por sobre as águas. E Jesus diz: homem de pouca fé, porque duvidastes em teu coração. Qual é o exemplo que nós tiramos disso? Quantas pessoas estiveram entre nós, enquanto tinham o seu coração fundamentado nas palavras do irmão Aldo, os seus ouvidos fechados para o que acontecia ao seu redor, eram felizes, eram amparados e guardados, mas não reconheceram esta verdade. Quando os ventos, assoprado pelo maligno, trazendo as suas setas inflamáveis, lançando dúvidas contra o servo de Deus, levantaram o seu calcanhar e foram embora, e sufocados estão neste mundo de lama, reconhecendo hoje que aqui está a verdade, uma verdade que alimenta, mas não tem a humildade para reconhecer que estão sendo sufocadas neste mar de lama, não é capaz de ter a humildade que teve São Pedro e dizer: salve-me, mestre. A Santa Vó Rosa, o irmão Aldo está ao seu lado, esperando esta voz suave clamar por este poder, para te pegar pela mão espiritualmente e te levantar deste lamaçal de pecado, da ilusão que este mundo oferece, e venha ser limpo pela palavra, para se unir a Jesus e ser alimentado por ele, Jesus. Mas Jesus diz: quem de mim se alimenta, também viverá por mim. E o que é viver para Jesus, se não é aceitá-lo, a sua doutrina e a sua disciplina? Ah, pastor, eu aceito a Jesus, mas tenho dificuldade de aceitar o irmão Aldo e a Santa Vó Rosa. Então vá nas Sagradas Escrituras, meditem na palavra de Jesus, quando ele disse ao seu povo: quem receber a mim, quem receber a quem eu enviar, também receberá a mim. E não foi Jesus que disse que iria enviar o Consolador? Como então tem dificuldade de aceitar a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo? Enviados de Jesus, palavras do Divino Mestre: quem receber a quem eu enviar, também recebe a mim. E quem recebe a Santa Vó Rosa, ama profundamente a Jesus e recebe o Divino Mestre. Ama a sua mãe,
aceita a sua doutrina e a sua disciplina. Agora, irmãos, eu digo para a igreja, para que Jesus possa alimentar o seu povo, é preciso eu voltar lá nas Sagradas Escrituras, no Velho Testamento, e buscar um outro profeta que também foi incompreendido pelo um povo que ele libertou de uma escravidão tão grande. O profeta Moisés, após com mão forte e poderosa ter libertado aquele povo da escravidão que vivia, 3 meses depois, Moisés subiu o monte para receber de Deus a forma que ele deveria reger aquele povo. Ali Moisés recebeu as leis dos 10 mandamentos, e a palavra de Deus foi esta: para que eu possa permanecer no meio deste povo, é preciso que este povo cumpra as regras que eu lhe dei. Com a Santa Voz Rosa não foi diferente. O próprio Jesus disse: para eu governar o meu povo, é preciso que as minhas leis domine, rege a vida deste povo. Aí eu estarei com eles, alimentarei-os e fortalecei-os na fé. Agora, irmãos, eu digo para toda a igreja, digo para os visitantes, podem participar conosco do corpo e do sangue de Jesus, entendendo o valor, quando ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E este pão vivo alimentará aqueles que não nasceram, aqueles que não nasceram para morrer. Porque Deus não criou ninguém para morrer. Criou para viver. O desenlace do corpo é normal, mas o espírito vive para toda a eternidade se vivermos para Jesus e sermos alimentados por Ele. E eu provo esta verdade. Quando Deus, após pelo poder da sua palavra, ter criado todas as belezas terrenas, Deus disse assim: paramos e façamos o homem. Já não foi mais pelo poder da sua palavra, porque somos obra das suas mãos. Depois ele, Deus, de ter moldado o homem, soprou em suas narinas, ou em nossas narinas, o fôlego da vida eterna que existe nele, Deus. Por isso, homens e mulheres, crianças, enfim, todo ser humano, foi criado para viver eternamente, porque em nós existe o fôlego da vida que o próprio Deus soprou em nós. E só há uma coisa que pode matar este fôlego da vida eterna. Nós vemos isto quando São Paulo diz: o salário do pecado é a morte. E quando alguém usa o seu corpo para expressar a vaidade, este está sufocando a vida eterna do seu espírito. O povo lá no mundo não tem o conhecimento do valor perfeito deste ato, e porque Jesus nos alimenta com o seu corpo e com o seu sangue. Aquele corpo que venceu todas as hostes do mal. É com este corpo que Jesus alimenta o seu povo, para que eles não sejam vencidos e nem derrotados por falta de conhecimento. Quando alguém perde este direito da união com Cristo,
não é Jesus que se afasta, mas a própria pessoa se afasta. Porque, irmãos, Jesus ama-nos profundamente. A prova disto é o seu corpo e o seu sangue, que foi dado em favor de muitos. Por isso digo à igreja, ao participarem da Santa Comunhão, entenda que esta comunhão, que nada mais é de que uma união com Cristo, não pode ser só no dia de hoje. Tem que ser em todo o nosso viver. E para que o mundo veja esta comunhão com Cristo, é preciso ver a unidade espiritual de um povo na sua forma de vida. Prezados, amados irmãos, queridos visitantes, fundamentado nesta palavra, Jesus, com o seu poder e os seus santos, está presente para realizar este autêntico milagre que é a transubstanciação. Então, desta forma, participem deste ato de santa comunhão, tomando conhecimento da verdade que aqui existe. Eu posso buscar mais profundamente numa carta de São Paulo, quando ele fala a respeito da Santa Comunhão e o seu valor. Após ter orientado o seu povo, ele diz que a Santa Comunhão é para alimentar o Espírito, fortalecer a nossa fé numa unidade espiritual com Jesus. Mas é preciso tomar com dignidade, deixando as leis divinas reger o seu viver. Ah, pastor, a primeira vez que eu estou aqui. Participem, se sentirem seu coração. Participem do corpo e do sangue de Jesus. E busque em sua oração, nele Jesus, a realidade dos fatos que eu estou lhes mostrando. Depois São Paulo diz ao seu povo, conhecedor da doutrina e da disciplina, e ele diz: e aqueles que tomam indignamente, tomam para a sua própria condenação. E diz São Paulo: é por isso, há entre vós muitos que dormem, em outras palavras, morrem, não do corpo, mas do espírito, ou como queira, da fé. Por isso, cada apostólico examine a sua posição diante de Deus e dos seus santos, assim como Moisés, quando ouviu de Deus estas palavras: coloque em ordem o teu espírito, porque hoje eu te levarei. Moisés se recolheu e fez uma meditação naqueles 40 anos que ele teve à frente daquele povo. E Moisés fez um lamento, uma oração, mas num lamento. Moisés diz: Senhor, caminhei na frente do teu povo por 40 anos, ouvi a tua voz das nuvens, quando o Senhor me conduzia, ouvi a voz dos seus anjos representando o seu poder, mas o Senhor nunca me deu a honra de contemplar a sua face. E Deus, ao ouvir esta palavra de Moisés, Deus disse: prepare o teu espírito, me manifestarei a ti. O lugar indicado, Moisés vai para lá. E Deus, no esplendor da sua glória, chega-se a Moisés. Não resistindo à glória celestial,
Moisés cai por terras como caiu o sal. Não pôde contemplar a glória de Deus. Agora eu lhes pergunto, o irmão Aldo, que nos ensinou a valorizar o ato da Santa Comunhão, da terra falava com Deus. Ah, pastor, me prova isto. Quando Jesus estava pregando, ensinando aquela multidão, Jesus falou algo que aquele povo não compreendeu. E então pediram uma prova para Jesus. Jesus olhou para Nínive e disse: não há prova maior do que a prova do profeta Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias no ventre do grande peixe, o Filho do Homem passará 3 dias no seio da terra. Por isso eu lhes disse que para o incrédulo não existe prova, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Nós não vamos ver Jesus realizando o milagre da transubstanciação, mas aqueles que estão unidos em espírito sentirão a presença de Jesus e dos seus santos e sentirão o seu espírito alimentado nesta fé gloriosa. E ao se alimentar, tenha em seu espírito o desejo sincero de guardar as virtudes do corpo e do sangue de Jesus em seu corpo, em seu espírito. Deixo assim estas poucas palavras em vossos corações e participem com fé da Santa Comunhão. E digo para a igreja, ao tomarem em suas mãos o corpo santo de Jesus, não, irmãos, se distraem. Aproveitem em oração, agradecendo a Jesus e imaginando quando lá em Jerusalém, martirizado que foi, este corpo que Ele nos vai dar para alimentar o nosso espírito. Quando estiverem com o corpo de Jesus na mão, imaginem o sofrimento do Divino Mestre, sendo açoitado, martirizado. Mas eu digo para a igreja, o que mais doeu em Jesus, não foi aqueles cravos, não foi o espancamento que fizeram com o Divino Mestre, mas o que mais doeu nele, foi a ingratidão daquele povo, que não compreendeu o Divino Mestre. O que mais doeu no santo irmão Aldo foi a ingratidão de alguns que não compreenderam o santo de Deus. Então, nesta unidade de espírito, vamos, irmãos, unidos participarmos do corpo e do sangue de Jesus. E eu digo para o corpo de obreiro, somos nós, unido a Jesus e a igreja, o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça que governa o corpo. O que quero lhes dizer, deixe Jesus, através da Santa Vó Rosa, do irmão Aldo de Maria Santíssima, dominar a nossa vida.